Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Existe mais de um jeito de ser veterinário. E aqui a gente conversa sobre isso. No Papo de Veterinária temos conversas honestas sobre a medicina veterinária, sem romantização e com responsabilidade. Nesse episódio eu converso com Bianca Paola Santa Rosa, gerente nacional de bovinos da UV Pharma e que tem uma trajetória que passou pela pós-graduação e pela docência antes da área comercial. Venha saber mais sobre uma das áreas mais importantes da nossa profissão, mas que ainda não é bem compreendida por muitos estudantes. Bem, então vamos começar conversando um pouquinho sobre como foi a sua escolha pela medicina veterinária enquanto profissão. Olha, Thaís, a minha mãe, minha família toda, né, brinca muito que eu mal conseguia falar, né, lá pelos 4 anos de idade. A gente tem até uma gravação que antigamente tinha aqueles gravadorzinhos, né, minha tia tinha isso e a gente tem essa fitinha até hoje, que inclusive eu preciso digitalizar. E na época eu já falava que eu queria ser veterinária, né, não conseguia nem falar direito, eu já mencionava a profissão como algo que era muito, assim, genuíno mesmo, né? Então, eu nunca pensei em outra profissão. Eu sempre gostei muito, né, de animais. Muitas pessoas me perguntam, né, se minha família é produtora rural. Não, eu tenho tio, né, que tem fazenda, mas realmente, assim, de cão, cavalo, vaca, enfim, sempre que eu via, e também zoológico, né, Americana, minha cidade natal tem um zoológico muito interessante, e eu sempre gostei muito, né, de estar com os animais, e já tinha desde pequena essa questão de querer cuidar, né? Então, eu nunca pensei em outra profissão, então, desde muito pequena mesmo. E aí, quando você entrou no curso, você já tinha alguma área em mente para trabalho ou você entrou aberta a descobrir o que a medicina veterinária podia te oferecer? É bem interessante, eu nunca me enxerguei, né, dentro da medicina veterinária, dentro ali de 4 paredes, trabalhando com pequenos animais, com pet, né? Eu não me enxergava assim de branco. Em nossa época da faculdade ainda, da graduação, a gente tinha que usar branco na clínica de pequenos, né? Hoje em dia não é mais assim, a gente sabe, que bom, mas eu não tinha essa vontade, né, de estar ali em contato com os tutores e tudo mais. Eu queria realmente estar, né, num ambiente externo. A princípio, eu tinha muito aquela visão do Discovery Channel, né, de ir para aquelas missões na África e safari, e cuidar né, de um leão doente, enfim, essa questão do silvestre, e especialmente com grandes felinos, era uma coisa que me dava muita paixão. Porém, logo no primeiro ano da faculdade, eu me lembro que eu fiz em Botucatu, a gente tem a SEAB, né, que acontece até hoje, e eu fiz ali minha primeira SEAB foi exatamente com animais silvestres. E eu lembro que eu fiz estágio com o professor Carlinhos, e eu fui, assim, de uma forma muito tranquila, me desapegando dessa realidade, né? Juntamente ali no primeiro semestre, no primeiro ano, eu comecei a fazer um estágio de vivência na clínica de grandes animais. E aí você conhece muito bem minha história e você sabe que por ali eu me apaixonei, né? Então, eu, assim, de uma forma muito esclarecida, eu vi que, em termos de estruturação, Brasil, questões financeiras e tudo mais, eu não ia conseguir me desenvolver dentro da área de medicina silvestres. Eu não ia conseguir trabalhar só com o que eu gostaria, né? Eu ia ter que trabalhar com réptil, né, com outros mamíferos e com aves, coisas que eu não tinha nenhuma afinidade. Então, eu fui entendendo que, né, eu ia ter que ser nessa visão mais holística, que eu ia ter que trabalhar, de repente, num zoológico, e isso já não me agradava, né? Eu via muito mais essa questão de vida livre. E aí, o pouco, assim, de conhecimento que eu adquiri no primeiro ano já me fez mudar de ideia e mergulhei ali na clínica de grandes animais, especialmente na clínica de ruminantes. E ali eu fiquei, né? Então, eu acho que foi muito importante eu entender isso, por isso que a gente comenta tanto com os alunos, né, dessa visão mais holística aí que nós temos, generalista do curso, e isso é importante para a gente definir, né, o que não é,
e aí eu fui galgando a minha carreira a partir disso. A gente sempre traz aqui no papo, né? Como existe um pouco dessa questão do sonho e não, e por que não dizer um pouco da ilusão do que é o trabalho do médico veterinário? E aí é só quando a gente tem contato de fato com as áreas é que a gente consegue perceber se aquilo ali encaixa ou não encaixa pra gente. Se é um sonho, se é uma coisa muito fora da realidade, se é algo que de repente exigiria que a gente fizesse um trabalho que talvez não tenha tanto a ver com o estilo de vida que a gente quer. Então, acho que esse choque de realidade, digamos assim, ele acaba sendo muito importante para o aluno se construir, né, ao longo da graduação em cima de uma base mais sólida. Né? Então, acho que é algo que Exatamente. é interessante que você traz na sua história também. E aí, Bianca, dentro das experiências que você teve na graduação, quais são aquelas que você considera que foram mais importantes, considerando um retrospecto, né, e pensando no momento que você está hoje? Olha, Thaís, eu acho que a gente pode elencar o fato de eu ter iniciado ali um período de estágio de vivência já desde o meu primeiro ano de faculdade. É, Trabalhando ali na clínica de grandes animais, eu já tive contato com diversos projetos de pesquisa, além, né, do que já existia de extensão ali, né, no atendimento. A casuística ela era bem interessante na época, né? E eu acho que esse contato foi primordial para eu já estabelecer mais uma afinidade com os docentes da área. Então, já no início do meu segundo ano da faculdade, eu já estava com uma bolsa de iniciação científica, né, com o professor Calderon. Então, já ali estreitei os laços, né, com pós-graduandos da equipe dele, já pude participar, além do meu projeto de pesquisa, de outros, colaborar em outros projetos de pesquisa, e isso foi agregando muito, porque eu continuei fazendo estágios, né, de vivência. Eu acho que é extremamente importante a gente falar para o aluno, né, que ele entrou na medicina veterinária, ele vai ter, lógico, ali um momento de Natal, Ano Novo com a família, mas o resto ele tem que utilizar das férias para fazer estágios, né, extracurriculares. Então, acho que estágio, a iniciação científica, a colaboração em outros projetos de pesquisa e vivenciar a rotina do hospital veterinário, isso é, especialmente numa instituição de ensino como a nossa, né, tanto você hoje na Unesp de Jaboticabal, quanto, né, na época lá em Botucatu, a gente tendo isso ali de fácil acesso, eu falava muito isso, né, quando docente, para os meus alunos, procurem, né, procurem vocês se munirem mesmo de ferramentas para agregar conhecimento, porque, obviamente, a gente sempre fala isso, na faculdade quem faz é o aluno, obviamente a gente precisa de uma infraestrutura básica, né, também vivenciei muito isso ali na minha pele, na minha rotina. Porém, eu acho que o aluno que ele já se lança a vivenciar a medicina veterinária nos diversos âmbitos que a gente tem, nas diversas possibilidades, isso vai separar realmente um profissional que ele vai ser diferenciado. Né? Então, eu acho que foi assim, principalmente isso, o estágio e a iniciação científica que já foi me trilhando e também fundamentando o que eu queria. Porque eu falei, não, é realmente aqui que eu quero ficar, né? Eu já sabia ali no segundo ano da faculdade que eu queria fazer residência ali na clínica, e assim eu fui trilhando minha história também. E aí, a partir do momento que você entrou no programa de residência, né, você começou a direcionar a sua carreira para a pós-graduação, quais eram as suas expectativas com relação à sua carreira e como é que isso se alterou até você chegar na área comercial? Olha, Thaís, isso é bem interessante, né? Porque quando eu ingressei ali na residência, então eu queria muito vivenciar ali a rotina hospitalar. Eu sempre gostei muito de medicina interna, né? Do intensivismo. Eu gostava muito de quando chegava, né? Aqueles casos neurológicos, atendendo com o professor Alexandre, o professor Rogério, né? Ou então chegava aquele tendo que drenar um tórax, né? De uma égua. Eu vivenciei muitos casos especiais na minha residência, e aí eu gostava muito disso. E eu realmente olhava ali para os professores, eu enxergava que era aquilo que eu queria viver, né? Ter ali realmente o tripé da universidade, ensinando, fazendo extensão, fazendo pesquisa, agregando, né, novos conhecimentos ali para a rotina prática de um produtor, né? Então a gente, né, dentro ali da linha de pesquisa do professor Calderon, a gente sempre buscou elucidar problemáticas que iam trazer uma resposta para a produção animal, né? Trazendo mais sanidade, trazendo, né, melhor produtividade. E a gente sempre gostou muito dessa questão da medicina aplicada.
E eu queria vivenciar isso, então eu queria o que eu tive ali dos professores, eu queria poder repassar para meus futuros alunos. Então, fui trilhando realmente durante a residência já, publicando os relatos de caso que eram possíveis, compartilhando e colaborando com outros projetos de pesquisa para poder escrever, né, artigos e tudo mais. E aí eu já fui para o mestrado e para o doutorado, foi tudo muito um na sequência do outro, eu sempre tive essa característica de finalizar uma coisa sabendo qual era o caminho, qual era a próxima página que eu ia virar, né? Eu sempre fui meio que ansiosa quanto a isso. E aí eu realmente tinha essa ideia de ir para a carreira de docente numa universidade pública, né? E assim aconteceu, né? Eu tive um ano antes de ingressar ali na UFVJM, eu vivenciei um ano de universidade particular, também tive ali um semestre, na realidade, na própria Unesp de Botucatu, porém na zootecnia, né? Foi uma experiência única também para mim, foi muito legal ser docente da minha casa, né? Que obviamente era meu grande sonho, retornar, mas foi muito legal vivenciar isso lá no Lajeado também, ministrando, né, ali 2 disciplinas para o curso de zootecnia. Era uma rotina assim bem diferente, né, do que lecionar a medicina veterinária, a clínica, que já era usual para mim, mas foi muito interessante, me agregou muito, especialmente cunicultura, né, que eu aprendi ali de uma vez por todas que o docente, ele, obviamente, ele tem a sua expertise, mas ele aprende a dar aula, seja qual for o assunto, né. Você também tem isso na sua história, né, de universidade particular, que às vezes a gente tem que ali abraçar uma disciplina que não é a nossa expertise, mas a gente se vira, né. E eu acho que essa questão de ter que se virar nos 30 é uma característica que o médico veterinário tem que adquirir, porque isso acontece todos os dias, né? Diante de um caso clínico ali, inusitado, de um curso clínico que a gente não espera, que não está no livro, que não está no paper, e a gente tem que traçar diagnóstico diferencial, enfim, a gente tem que ser realmente ali adaptável. E aí isso foi bem interessante para mim. E aí, depois, na docência, enquanto concursada, eu sabia que eu gostava de ser docente, que isso está realmente no meu DNA, eu acredito, porque minha mãe é professora, mas eu comecei a sentir que eu não ia ter o desenvolvimento que eu precisava para me sentir satisfeita, né? Ou melhor, para me sentir desafiada, né? E eu acho que uma coisa que me move muito é o desafio. Então, eu acabei, né, decidindo por interromper minha carreira docente lá na UFVJM, procurei o pós-doutorado como uma forma de agregar mais conhecimento e de uma forma de fazer networking, né, dentro ali da equipe da professora Viviane Gomes, essa interface com a indústria, que era uma questão, assim, que eu vivenciava muito, a dificuldade de agências de fomento dentro da universidade pública, especialmente em Minas Gerais, e na época, nas circunstâncias de governo que nós estávamos, e aí eu percebia que eu não ia conseguir efetivamente fazer o que era o meu sonho. E aí isso foi, assim, de uma forma muito natural, né? Foi acontecendo e eu acho que nada é por acaso, e aí culminou realmente aí no final do meu pós-doutorado eu recebi o convite da empresa para poder desenvolver um produto que eu acho que foi realmente chave e fechadura, assim, né? Eu precisava de um produto que realmente agregasse ao meu conhecimento técnico e mais, né? Que eu pudesse agregar ao produtor para uma problemática que é tão importante como é a diarreia neonatal em bezerros. Então, eu acho que foi tudo muito acontecendo assim de uma forma gradual e que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não tivesse a maturidade, né, que eu tenho hoje para poder trabalhar com a forma que eu estou trabalhando. É uma questão que a gente traz, assim, né, que eu acho que é bacana pontuar para os alunos, porque muitas vezes a gente se apega muito às nossas próprias perspectivas do que vai ser o nosso futuro. Então, às vezes, a gente está tão agarrado naquele sonho inicial que a gente fecha os caminhos para outras possibilidades que aparecem, e às vezes uma mudança de planos que, no final das contas, vai ter muito mais a ver com uma vida que faz sentido para a gente.
Então, assim, eu acho que é muito legal a nossa história, né? Eu te conheço já há alguns anos e a gente conversa em todas as ocasiões que a gente pode. E eu acho muito interessante isso, assim, pontuar que essas mudanças de trajetória, elas são naturais, elas são possíveis, e muitas vezes elas acabam levando a gente para um lugar que tem muito mais a ver com o que a gente deseja do que aquele plano inicial. Então, assim, Sim. mesmo as coisas que não dão certo na nossa trajetória, eu tenho várias, né? Assim, na hora gera uma frustração, gera às vezes até um desespero, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas isso tudo prepara a gente para o futuro que tem a ver com o que a gente está galgando no final das contas, né? Então, acho que dentro dessa expectativa e desse trabalho que você vem desenvolvendo com maestria na área comercial, se você pudesse nomear 4 pilares do trabalho nessa área, quais seriam? Olha, a gente até falou sobre isso hoje mesmo, né? Eu acho que, e até tratando-se de um mundo muito masculino, né? E eu hoje estando ali numa posição até de gestão, né? E de desenvolvimento de uma história de um produto que chegou aqui no Brasil, vai fazer um ano, né? Então, eu tenho aí 11 meses de empresa, não concluí um ano ainda, já tendo passado, graças a Deus, por uma promoção. É, carreando a história de um produto no Brasil e com um âmbito internacional já, né, no sentido que a empresa ela é multinacional e o produto ele tem uma grande história já de 11 anos na Europa e em outros países, né, latino-americanos, enfim. Eu acho que o primeiro ponto, Thaís, eu acho que é determinação, sabe? Eu acho que você olhar somente para frente, né? Obviamente, você tem que saber que você tem uma base, você tem que olhar para trás e saber que você tem fundamento, né? Que você tem técnica, né? E isso que eu continuo falando, né? Para todo mundo que me conhece. Ah, Bianca, você deixou de dar aula? Eu digo, não, eu não deixei de dar aula, porque todos os dias eu dou aula. A diferença hoje é que hoje eu ministro, ou eu informo, ou eu capacito pessoas que precisam daquela informação que eu estou passando, né? Seja não só a respeito do meu produto, mas de um background que está atrás desse produto, que é a problemática da diarreia, mas que ou elas precisam, elas querem muito. E elas querem muito ou para resolver um problema, porque ela é uma consultora, né, ou um consultor, enfim, é uma equipe de veterinários que quer saber do produto para usar como uma ferramenta ali, né, diante de um surto ou diante de uma medida profilática na propriedade, enfim, mas é você ser determinada naquele objetivo, né? Você olhar para aquela questão e falar, eu só vou caminhar para frente, né? Então, a determinação, acho que é isso, é ter coragem, porque não é fácil, sabe, Thaís? Hoje eu não fico na minha casa, né? Então, assim, hoje eu tenho uma vida de 100% de viagens, né? Então, cada dia realmente eu estou num lugar, então todo mundo que me conhece fala, ô, Bianca, meu Deus, você tá no Alagoas, daqui a pouco você está no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você está em Minas, daqui a pouco você já está em São Paulo, daqui a pouco você já está no Goiás, e sim, né? Eu vou fazer um ano de empresa e já conheci grande parte desse Brasil, e eu digo que isso é muito interessante, né? Eu sempre gostei muito de viajar, eu não tenho problema com rotina, assim, que preciso de rotina. É lógico que tem momento que o deslocamento, ele cansa, por mais que seja aéreo e tudo mais, você sente falta da sua casa, das suas coisas ali disponíveis, mas eu acho que a riqueza que nós temos ao conhecer pessoas, conhecer novas realidades, isso agrega tanto para nós enquanto ser humano, que eu acho que isso é impagável, sabe? Isso não tem preço. Então, eu acho que hoje, estando nessa posição na área técnica comercial, a grande maioria das empresas requer isso do colaborador, né? De ter a disponibilidade de deslocamento. No meu caso, a minha abrangência ela é nacional, né? Obviamente, outras empresas, elas, na maioria das vezes, elas delimitam um território, né? Então, de repente, o colaborador ele vai ser coordenador técnico de uma determinada área do, sei lá, Alto Paranaíba de Minas Gerais. Então, ele tem uma área delimitada ali, que ele vai andar bastante de carro, ele vai viajar, vai visitar muitas revendas, né, ou fazendas, enfim, mas ele tem aquela área. No meu caso, não, eu tenho o Brasil.
Então, assim, eu acho que é ser determinado, é ter propósito e ter coragem, né? E técnica. Porque eu acho muito importante, Thaís, a gente deixar muito claro, né? Especialmente para quem faz essa transição da academia para a área técnica comercial, né? Embora o meu objetivo final seja venda, né? Eu trabalho com venda hoje, sim, mas é uma venda substanciada em técnica, né? E é por isso que me dá muito conforto em trabalhar na empresa que eu trabalho e com o produto que eu trabalho, que é muito baseado em ciência e evidências, né? Então, isso eu fico completamente satisfeita e acho que traduz a minha felicidade de estar nesse mundo hoje, sabe? Esse gancho é importante para a nossa próxima pergunta, inclusive, que seria, né, como você explica para as pessoas o que você faz, porque existe esse preconceito sobre o que é o trabalho de um médico veterinário. E o médico veterinário ele é muito visto tratando diretamente com a saúde animal, sim, você ir lá, fazer uma assistência, cuidar daquele animal. E a área comercial é uma das áreas em que a gente era mais mal visto, assim. Ah, você vai fazer 5 anos de faculdade para ser vendedor? Como se fosse algo menor e como se não tivesse exatamente baseado em todo um conhecimento técnico, uma especialização, uma capacitação, uma atualização constante de necessidade de mercado. Então, eu acho que assim, esse preconceito que sempre existiu com relação à área comercial, ele está totalmente na contramão do que o mercado pede do médico veterinário hoje em dia. Que eu acho que se a gente parar para pensar, o perfil da pessoa que trabalha na área comercial é um dos perfis mais desejados para o médico veterinário que cai no mercado hoje. É uma capacidade de adaptação, de deslocamento, né, de você realmente se capacitar para poder passar uma informação de uma maneira embasada e confiável, que você possa resolver um problema que está no campo. Né, que você chegue numa propriedade, lide com um lote de bezerros com diarreia e você consiga oferecer uma solução para esse produtor. Então, assim, eu percebo isso se quebrando, graças a Deus, ao longo desse tempo, as pessoas estando mais cientes do que é um trabalho na área comercial, né, principalmente ligado ao desenvolvimento de produtos, né, e a consolidação de um novo produto que chega no mercado. E é muito interessante, mas eu acredito que, assim, talvez dentro de um ambiente não corporativo e não profissional, às vezes você chega num lugar e fala assim: ah, eu sou médica veterinária. E aí as pessoas perguntam: você trabalha com o quê? Pequenos ou grandes? E aí você fala: não, eu trabalho na área. Aí a pessoa fica meio assim: oi? Hein? Como? Então, como é que você explica para uma pessoa que não tem esse conhecimento, não tem essa vivência, como é o seu trabalho, o que é o seu trabalho? Eu acho que para eu ser mais clara, assim, Thaís, hoje eu acho que designar o que eu faço é dizer que hoje, sendo, né, tinha o cargo, não vai ter mudança nenhuma em relação ao de fato que eu tenho feito, é dizer que, eu sou uma consultora técnica comercial, mas o que eu faço? Eu hoje falo de um produto, apresentando uma ferramenta, né, uma solução dentro das fazendas, para que tenha não só ali o cuidado de não ter a diarreia, né, mas como realmente informar o impacto da diarreia e mais, com a partir dessa solução, trazer mais desempenho para os animais. E hoje acho que a minha principal missão mesmo, Thaís, é mudar a história da pecuária leiteira, especialmente. Não só da leiteira, mas de corte também, porque, obviamente, o produto ele também é direcionado para o corte, né? Assim como para pequenos ruminantes, tá? Porque a gente também trabalha com ele para cordeiros e cabritos. Mas é assim, a gente hoje trazer à luz e elucidar o que é a diarreia, qual que é o impacto dela ali, não só visualizando dentro de um bezerreiro, hoje eu tenho, né, 50% de morbidade de diarreia, ou seja, 50% dos animais estão manifestando alteração clínica ali da diarreia visível, mas o que está acontecendo dentro daquele indivíduo e o que aquela bezerra ela vai deixar de performar, né, mesmo tendo uma genética super selecionada, mesmo tendo ali uma excelente qualidade de dieta líquida, dieta sólida, pensando que ela vai deixar de colocar lá na performance enquanto uma vaca de leite, porque eu falo muito hoje com os produtores, nossos clientes, né? Eu digo assim, olha, qual que é o seu ganha-pão? É produzir leite, né?
E assim, muitos falam, não, Bianca, hoje eu consigo uma receita muito maior na fazenda, vendendo novilhas, por exemplo, né? Eu emprenho minhas novilhas e comercializo. Então, eu já estou vendendo genética e tudo mais. Beleza, mas para que ela chegue novilha, que ela emprenhe, ela precisa ter saúde, né? E se ela teve, a gente tem isso muito mais do que comprovado em papers até internacionais, porque isso no Brasil não é descrito, né, de uma forma da ponta do lápis, mas lá fora a gente já sabe o tanto que a diarreia ela impacta, né, na vida realmente do animal adulto, né? Então, aquela história da bezerra de hoje, vaca de amanhã, eu acho que é o que eu falo todos os dias, né? Todo mundo né, todos os consultores aí da Biogênese Bagô, que é a nossa empresa parceira na distribuição do Parafor no Brasil, eles já estão acostumados, né? O tanto que eu não falo mais só de bezerra, né? Eu falo sim da vaca e eu falo do tanque, o tanto que ela vai deixar de colocar no tanque de resfriamento lá na frente. Então, hoje, o que eu faço vai além de vender um produto, vai muito além disso. É ter uma visão holística de um bezerreiro, é apontar para um produtor que o investimento que ele está fazendo ali, ele vai ter retorno, né? Então, na verdade, hoje a gente já trabalha de uma forma igual implementar medidas de biosseguridade numa fazenda, né? Lógico, a diarreia, a gente está falando de um paradigma e a gente está falando de uma questão que é multifatorial. Então, não adianta eu chegar, eu sempre dou esse exemplo, falar do Parofor, que obviamente é um produto de valor agregado, sem falar de qualidade de água. Não adianta eu falar isso para uma fazenda que às vezes não tem nem a cloração da água, não faz nem um mínimo de um sistema de tratamento da água. Não adianta, né? Acaba que eu vou ter performance com o meu produto, mas ele não vai performar como ele deveria, né? E ele não vai entregar a solução que eu, enquanto serviço técnico, gostaria de implementar na fazenda. Então, hoje, o que a Alvefarma no Brasil faz, eu, né, e as demais colaboradoras hoje trabalhando com o produto, é apresentar uma solução, mas de forma holística, não só olhando para o produto. E aí, Bianca, com essa vivência de 11 meses que você está tendo aí na área comercial, você poderia falar para a gente 3 mitos do trabalho nessa área? Eu acho que o mito principal é esse, né? Que é só vendedor. Não, aí vem aqui, e aí é questão assim, o mito implementado de que o vendedor ele sempre vai falar que o produto dele é melhor do que o outro, né? Só que no meu caso eu não tenho concorrente, né? Eu não tenho concorrente direto. Então, na verdade, eu tenho um produto no mercado que o meu produto acaba substituindo a atuação, mas a gente sempre pontua as diferenças, a começar pela molécula, que é outra, o espectro de ação. Então, assim, eu acho que um mito principal é falar, não, olha, um vendedor, ele querer colocar um produto dele meio que querendo falar mal do outro, né, para ganhar, né. Outra coisa eu acho que outro mito é da pessoa sempre achar que ela vai levar alguma vantagem, né, naquilo. E aí eu também tenho muita segurança para dizer, né? Hoje, em 11 meses com o meu produto trabalhando no Brasil, eu não precisei nunca ter que molhar a mão de ninguém. Vou falar isso de uma forma muito clara. Ainda mais a gente estando no nosso país, a gente sabe o quanto que existe corrupção desde de uma padaria até, né, em âmbitos governamentais, e a gente sabe o quanto que isso é grave no nosso país, né? Então, eu acho que outro mito é isso, você sempre ter que precisar apontar uma vantagem para alguém para que você seja aceita, no caso que você consiga efetivar uma venda, né? E eu acho que o terceiro é a pessoa achar que ela vai conseguir vender sem conhecimento. Então, acho que hoje uma missão que eu tenho, trabalhando com uma empresa parceira, que são os meus braços no campo, é capacitá-los, né? Continuamente. Eu estou aqui, inclusive, numa semana de capacitação, e acho que o meu principal objetivo aqui é que eles não tenham dúvidas, né? Que eles saiam para o campo para falar do meu produto com muita segurança, né? Das características técnicas dele, das indicações, né? Das contraindicações, embora sejam poucas. Enfim, é você ser técnico. Não adianta você só querer fazer o melhor mix de produto e etc., sendo que no final do dia
na hora que o cara perguntar por que você está usando esse e não aquele, ele não saber responder. Então, acho que são essas as pontas principais, assim. E aí, considerando como é um mercado como esse para o médico veterinário, você acha que tem espaço para novos médicos veterinários que estão chegando nesse mercado e têm esse objetivo de trabalhar na área comercial? Ou você acha que esse mercado já está meio saturado, já é um pouco mais complexo de adentrar? Nossa, Thaís, com certeza tem campo, mesmo porque a gente vê hoje, eu hoje agora estou num posicionamento de que vou ter que ampliar minha equipe, e assim, a gente vê uma carência de novo em bons profissionais, que tenham técnica, que tenham coragem, que tenham honestidade e que tenham dedicação. Porque a gente vê hoje muito, né? Eu via isso enquanto professora, que os alunos eles estão cada vez mais acomodados. Era da inteligência artificial, né? A gente fala muito isso, o quanto que as pessoas elas já querem as informações já mastigadas, né? Na nossa época, com certeza você vai se lembrar, né, Thaís? A gente ia fazer uma pesquisa na biblioteca, a gente tinha que pedir comute para baixar um artigo científico, para imprimir lá na biblioteca e estudar e tudo mais. Hoje em dia está todo mundo ali na palma da mão, né? A IA, obviamente, ela veio para nos auxiliar, mas ela encurta alguns processos e que isso faz parte da formação da pessoa, né? Enquanto profissional também. Então, eu acho que, assim, o profissional que ele se destaca é aquele profissional que ele vai ter isso. Ele vai ser proativo, ele vai saber resolver problemas e ele vai ser adaptável a diversas circunstâncias. Então, isso, eu acho que para a característica comercial, ele precisa ser comunicativo, ele precisa ser articulado, mas ele tem que ter técnica. Porque se ele não tiver, no final das contas, a concorrência vai ganhar dele. Né? Então, eu digo que é uma área extremamente promissora, inclusive financeiramente, né? Algumas corporações trabalham em sistemas seletista, outros em sistemas, né, como o próprio de CNPJ, da pessoa ter ali um salário base mínimo e aí ganhar comissão em cima da performance dela. E isso é bem variável, né? Mas eu acho que grandes empresas, especialmente as farmacêuticas e de nutrição animal também, vou falar da nutrição porque a minha empresa também é da nutrição animal, né? Aliás, no Brasil ela estava aqui somente com a nutrição até a chegada do Parofor, e eu acho que as grandes empresas elas subsidiam, né, o colaborador nesse sentido de ter uma segurança de que, olha, você vai ter um carro da empresa, você vai ter um telefone, você vai ter um computador, vai te munir ali de ferramentas de trabalho e que isso só vai te jogar para frente. Só que você precisa responder, né? Então, não há, para mim, não é saturado, ainda mais que a gente tem aí, falando do nosso mundo de ruminantes, a gente tem o maior mercado do mundo, né? Então, a gente tem a maior produção de carne bovina e a gente tem a terceira maior produção de leite do mundo. Só que o leite que a gente produz ainda não é suficiente. Então, a gente vê utilizando tecnologia, aumentando produtividade, se aumentando a produtividade, a gente precisa de mais tecnologia. Então, a gente precisa mais de produto e a gente precisa de mais pessoas no campo trabalhando para que essa roda continue a girar, né? Então, eu acho que o aluno que ele tem um mínimo de interesse, ele tem que correr atrás, porque ele só vai ter a ganhar com isso. E aí, além dessas características que você citou, né, a pessoa ser determinada, ser corajosa, ter resiliência, ser proativa, né? O que mais você recomendaria para um aluno que tem interesse em trabalhar nessa área em termos de busca ativa de oportunidades? Olha, Thaís, eu acho que hoje tem as grandes multinacionais, elas têm diversas áreas de atuação, né? Então, assim, dentro de uma indústria farmacêutica, não necessariamente só a área técnica comercial, mas é a área de P&D, a área de regulatórios, né? Então, a área de marketing hoje é uma área muito visada, né? Então, eu acho que o aluno que ele tem essa ideia, ele tem que procurar estágio, né? Então, o estágio nessas corporações sempre somente acontece de forma obrigatória, né? O curricular, que nós chamamos, né, nas universidades. Então, isso sempre tem editais, né? E hoje, muitas empresas acabam tendo programas de trainee,
né? Então, faz ali o estágio, depois tem ali uma forma de concorrer a trainee, e isso, a grande maioria desses alunos que ingressam e que, se eles performam bem, eles são contratados. Né? Então, a gente vê, assim, tanto até colegas de turma meus, né, da Unesp, depois até alunos que eu pude conviver ali na USP, diversos deles, né, entraram ali como estagiários curriculares nas empresas, né, e acabaram sendo absorvidos. E que estão seguindo carreira. Então, isso eu acho que é muito, muito bacana. A pessoa que ela tiver esse interesse, ela tem que mergulhar, e se de repente ela achar que não, olha, não, vou acabar rumando aqui, voltando para uma clínica, ou tenho, né, vou trabalhar numa forma de consultoria, vou, né, vou abrir uma empresa, enfim. Eu acho que hoje as consultorias também, elas estão ganhando cada vez mais corpo, sabe, Thaís? Na nossa época, a gente nem chamava de consultoria, chamava de, da assistência numa fazenda, né? Hoje eu acho que até tá uma moda, né? Eu sou consultor do quê? Qualidade do leite e criação de bezerras. Eu acho que isso está trazendo também muita oportunidade das pessoas empreenderem, elas venderem realmente o seu serviço e agregando valor, sabe? Porque eu acho que na nossa época os veterinários, eles atuavam muito de forma pontual. Eu vou à fazenda para pagar um incêndio. Porque eu fiz muito isso também. Eu vou lá para operar um deslocamento de abomaso. Mas aí eu não trabalhei o que está por trás disso. Então, a questão, especialmente da medicina de produção, eu acho que ela vem mudando muito o cenário. E graças a Deus, né? Porque a gente só vê isso melhorando, sabe? E aí, Bianca, dentro da sua trajetória, o que a prática te ensinou que você gostaria que todo mundo soubesse? Olha, eu acho que além do manejo com o animal, eu acho que é conviver com pessoas. Eu acho que hoje tem se falado muito isso, né? Eu gosto muito, né? Tem lá até o podcast, hoje tem até, né, a comunidade lá do Sérgio Soriano, eu acho que é umas pessoas que mais falam de gestão de pessoas hoje no nosso meio agropecuário, né? E eu falo para ele isso, o quanto que tem aberto nossos olhos, que eu acho que você ter prática de fazenda, não necessariamente você, porque você sabe derrubar uma vaca, você sabe fazer uma boa contenção, você não vai tomar um coice. É você saber conversar com aquele colaborador para que você não tome um coice, entende? Então, eu acho que por isso que eu falo, hoje, mais do que lidar com os animais, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Então, quando você vivencia isso, dentro de um hospital veterinário, trabalhando com tutores, trabalhando com produtores, você falando com parceiros, eu acho que isso vai te dando mais, realmente, ferramenta de trabalhar bem, sabe? O que é um gargalo importante na nossa profissão, né? Porque no final das contas, o aluno, quando entra na medicina veterinária, a primeira coisa que ele pensa é: graças a Deus não vou ter que lidar com pessoas, vou só lidar com animais. E aí demora muito pouco tempo para a gente começar a desconstruir essa ilusão de que a medicina veterinária é Emoção. feita só com os animais e não com as pessoas. Inclusive, em outros momentos da sua fala, você já trouxe o quanto é importante, né, você ter essa questão relacional. Você saber construir networking, você saber se vincular mesmo com as pessoas, né? E construindo ali uma história e ser conhecida no meio. Isso tudo é importante para uma construção de carreira, né? Sem dúvida nenhuma, Thaís. Eu acho que relacionamento, eu acho que é o principal. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que isso é primordial, né? Você saber trabalhar em equipe, você saber respeitar, né, os seus colegas, os seus parceiros, saber até que ponto é seu limite de atuação ou de requerimento de determinada tarefa, enfim, eu acho que você ter essa possibilidade de entendimento só agrega, né? Dentro de uma corporação ou dentro de uma fazenda, porque também não adianta você chegar numa fazenda, sendo consultor técnico de uma empresa, você querer meter o dedo, né, numa indicação de um consultor, ou então, né, até ali numa questão financeira. Então, assim, você tem que saber limite, né? Então, isso é convivendo, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas é ter a ciência de que você lidar com pessoas
você sabendo isso, você vai ter mais sucesso, sabe? E acho que o mais importante nisso tudo é que é uma habilidade que a gente é capaz de aprender. Nem todo mundo tem uma habilidade inata de lidar com pessoas e se relacionar bem. Isso é algo que a gente pode treinar e desenvolver, né? Então, eu acho que essa desmistificação também, né, do que são qualidades inatas e quais são aquelas soft skills que a gente pode desenvolver e aprimorar ao longo do tempo, é algo que o aluno tem que ter atenção também. Esse final de semana eu participei de um processo seletivo. E aí eu achei muito interessante a percepção de uma aluna, assim, de que, ah, não, eu acho que é importante a gente ter trocas com pessoas que estão mais próximas da gente, em termos temporais, né? Então, para mim é muito mais válido conversar com um residente do que conversar com um professor. E isso sempre me chama muita atenção, né? De como a gente sente mais conforto conhecendo a história de uma pessoa que temporalmente não está tão distante da gente. Então, um residente para um graduando são poucos anos de diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está mais à frente, que já tem mais anos de carreira, que já passou por mais experiências, ela tem uma bagagem muito maior e a gente consegue lembrar dos nossos desafios lá no início. O que era uma questão para mim, né? Como era difícil às vezes falar em público, como era complexo para mim conseguir expressar uma ideia e perceber se as pessoas estão entendendo ou não aquilo que eu estou falando. Então, tudo isso a gente vai construindo com o tempo. E eu acho que essas percepções de pessoas que avançaram mais já na carreira, que já têm mais tempo de estrada, acaba sendo muito importante por conta disso. A gente sabe o que era difícil. E o que era difícil naquela época continua sendo difícil hoje. Então, são Tá. questões que, né, eu acho que vale a pena a gente comentar. Não, com certeza. Muito, muito mesmo. Muito E mesmo. Bianca, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e conversar com a Bianca estudante que acabou de entrar no curso de medicina veterinária, o que você diria para ela? Eu acho que exatamente o que eu mencionei agora. Eu acho que eu teria falado assim: olha só, Bianca, vá fazer um estágio dentro de uma empresa farmacêutica. Talvez hoje eu já tivesse aí alguns anos de carreira dentro de uma empresa, já estaria numa posição diferente. Não dizendo que eu me arrependa da minha trajetória, eu acho que, de novo, eu acho que eu sou hoje exatamente porque eu vivenciei tudo isso, né? Eu tive todos esses passos, mas eu acho que eu teria me dado essa oportunidade de conhecer esse mundo lá atrás, né? Então, eu acho que essa seria a minha mensagem, mas tudo que eu desenvolvi durante a minha graduação, eu faria tudo igual, né? De fazer duas iniciações, de ter feito todos os estágios que eu fiz. Então, eu não tenho um problema e não tenho realmente nenhuma dúvida de que a minha escolha por animais de produção ela é, ela é fato, sabe? Ela realmente me completou. É até interessante mencionar, né, Thaís, que eu também tive vivência com pequenos animais, por uma questão financeira, né? Eu precisei vivenciar isso como docente da universidade particular, né, na Anhanguera de Leme. Eu dei aula de pequenos animais, eu trabalhei efetivamente na clínica de pequenos animais da universidade, e isso não era, eu sempre gosto de mencionar isso para os alunos, né? Porque eu falo, nossa formação é generalista, você nunca sabe o dia de amanhã. Eu brinco também que, poxa vida, se eu tivesse que hoje, né, começar dentro da UVFarma, que nossa empresa tem mais né, da metade aí do faturamento anual nosso é destinado a aves, né? E também tem um segmento de suínos, então, para monogástricos. Se hoje o meu diretor, né, falar olha só, Bianca, você vai ter que trabalhar com aves e suínos, eu vou falar, nossa, né, eu vou ter que dar uma deglutida ali, uma ruminada na ideia. Porém, eu digo que eu não tenho expertise nenhuma e nunca gostei, né? Mas, assim, eu digo sempre para os alunos, não fechem os olhos para as oportunidades e muitas vezes você vai ter que se virar, né, para uma questão de sustento, você vai ter que ir trabalhar com outra área que não é o teu objetivo, mas que daqui a pouco você volta, né? Mas, em compensação, nós duas conhecemos uma colega que mudou, né? E fez mestrado, doutorado, teve a residência também com grandes animais e hoje é proprietária de um hospital veterinário de pequenos e está muito feliz com isso. Então, eu acho que não tem problema, de novo, né? Não tem problema nenhum chegar a um ponto da gente trilhar uma nova jornada. Eu acho que a gente tem essa possibilidade e essa flexibilidade na nossa formação.
Então, no meu caso, não foi mudança de área no sentido de qual é a espécie, né, animal, mas sim no trabalho mesmo, né, da academia para a indústria, né. Mas eu acho que hoje tá tudo muito tranquilo a gente falar isso, não é um fracasso, né? Pelo contrário, eu acho que, no meu caso, eu acho que foi muito corajoso e eu me orgulho dessa trajetória, né? Graças a Deus deu tudo certo, está dando, né? Com certeza. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa tomar posse desse caráter generalista da nossa formação, porque é isso, assim. Eu confesso que quando eu ouvi a sua história, você contava, não, agora eu estou dando aula de clínica de pequenos, eu estou fazendo plantão, eu pensava assim, gente, eu não sei se eu seria capaz. Né? Então, eu acho que essa é uma característica sua que é muito louvável, assim, você é uma pessoa muito corajosa, você é uma pessoa que encara mesmo o que aparece e segue com aquilo. E assim, é disso, né, de você colocar, você ter colocado no bolso todas as experiências que você teve na sua formação, se apossar daquele e falar, não, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de atender um cachorro, né, eu sou capaz de fazer uma cirurgia em pequenos, porque você aproveitou a sua formação. Então é isso que a gente fala muito com o aluno, né? Essa coisa de repente entrar, porque o meu sonho é trabalhar com unicórnios coloridos. E se não for unicórnio colorido, nada mais serve, e não vai prestar atenção, e não vai aproveitar, e não vai viver, porque é o que a gente fala até para, né, até o que eu falo para o meu filho. Você está ali naquele momento de estudo para aproveitar aquela vivência que está sendo oferecida. Então, tá tendo uma aula prática de nutrição, de ave, de suíno, de pequenos, do que for. Aproveita, né? Porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. E você, como professor, e eu também, a gente tem inúmeros relatos de alunos que passaram a graduação inteira focando em uma área e depois estão ligando para a gente. Ai, professor, então, me ofereceram aqui um trabalho numa fazenda. Ah, chegou uma cabra aqui para eu atender. E o que que eu faço? Eu lembro que você falou sobre isso, mas não faço ideia de que para que lado eu corro. Né? Então, assim. Eu acho que a gente precisa começar a ouvir essa experiência de quem já passou pelo processo, né? E entende que isso tudo é muito real e muito palpável. Né? A gente não fala, não é aquela praga de vó, né? A gente fala porque realmente são coisas que podem acontecer. E Bianca, considerando, né, as experiências que você já teve, tem alguma situação desafiadora, curiosa, estranha que você já passou que você poderia compartilhar com a gente? São muitas, né? Assim, são muitas e muitas e muitas, Thaís, mas assim, eu acho que mais desafiadora hoje em dia é eu conseguir convencer pessoas que não querem ser convencidas por uma questão de talvez ego, sabe? Porque, como eu disse, assim, hoje eu trabalho com um produto que tem muita fundamentação, né? Científica, inclusive. Inclusive, eu entrei na empresa e fiz um projeto de pesquisa aqui no Brasil, que eu tô, né, aquela história de, agora a Bianca não escreve mais paper, de forma nenhuma, assim, escrevo paper, submeto, né, paper, mando um resumo para um congresso, porque realmente a gente está inserida nesse mundo, e acho que por isso que eu tenho tanta essa tranquilidade de continuar fazendo o que eu sei fazer, né, e eu acho que a questão desafiadora é quando você, de novo, você se depara com pessoas e as pessoas elas colocam obstáculos que vai muito além de uma questão informativa ali, técnica, mas vai uma questão de relacionamento. Então, eu acho que essa é uma questão mais desafiadora para mim hoje. Assim, com com uma grande maioria tem dado tudo certo, mas obviamente tem aquelas arestas, né, para serem aparadas, e acho que hoje a condição mais desafiadora é lidar às vezes, com os professores de Deus, sabe? Então, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação e a gente tem que saber também ter resiliência e passar por isso. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Em relação à vida desafiadora de mulher trabalhando com grandes animais, um meio masculino, eu nem gostaria de pontuar muito isso, sabe, Thaís? Eu acho que hoje, especialmente falando de bezerras, no Brasil, além de, né, eu falo das nossas três queridas professoras que têm tanto a nos ensinar e que são ícones aí na criação de bezerras, né? Sendo elas aí, professora Carla Bittar, Sandra Gesteri e a professora Viviane, eu acho que
o fato delas, mulheres, já serem, né, tão espelho para nós, assim, e tantas consultoras mulheres hoje trabalhando nesse âmbito, eu acho que a gente tem que trilhar que não é mais um problema. Então, assim, eu ando com um homem todos os dias, eu ando muitos quilômetros, muitas vezes à noite, sozinha em estrada, pego voo, durmo em hotel, enfim, muito, muito tempo. Então, eu vou colocar como um desafio isso também, dentro hoje da minha atuação, que é muitas vezes estar sozinha e deslocar sozinha, mas, de novo, determinação e coragem, né? Não colocar isso como um empecilho, sabe? Muitas vezes a gente tem que se mostrar mais forte do que a gente efetivamente está. Mas eu não vejo, e hoje, até hoje, não tive problema nenhum com isso, né? Nem de, nossa, mas cadê o homem? Né? Não, de forma nenhuma. E a minha empresa também não permite que isso nem seja levantado. Né? Então, para mim, não, eu não vou nem falar que isso é um desafio, mas eu acho importante mencionar, porque é uma questão que sempre eu recebo quando eu vou em palestras e nas universidades, né? Acabam que as alunas sempre me questionam isso. Bianca, mas você não tem medo de estar no campo e ser mulher, né? Então, já vou colocar que é um desafio, mas não para mim mais, sabe? Não é, isso eu não considero mais uma dificuldade. Eu acho que é um desafio geral que nós mulheres temos que enfrentar, temos que continuar falando. Mas no meu caso, para mim, hoje eu já não enxergo isso como uma dificuldade. Maravilha. Melhor notícia de todos os tempos, porque é isso, né? Eu acho que existe esse destaque para essas questões que são extremamente relevantes e às vezes a gente não tem uma experiência pessoal, traumática, triste, pesada para compartilhar, mas a gente sabe que isso acontece. Mas de toda forma é maravilhoso saber que o mercado está entendendo cada vez mais que o perfil da medicina veterinária é muito feminino e que vai chegar uma hora, pelo perfil que a gente tem dentro das universidades, dentro da distribuição, né, dentro das salas de aula, que nem que a pessoa não queira uma mulher, ela vai ter como escolher, porque majoritariamente a gente forma mulheres nessa profissão, né? E altamente capacitadas e totalmente capazes de realizar qualquer tipo de trabalho que a gente se proponha, né? Então, acho que de fato, assim, não tem necessidade disso ser a pauta, né? Porque é isso, você tem experiências positivas, você está numa empresa que não coloca isso como um empecilho, uma questão, né? Você se sente respeitada, você se sente valorizada dentro do que você faz, você é bem, você toma posse do seu conhecimento, né? Você coloca isso para jogo, então, assim, sensacional. Exatamente. E considerando então, vou dizer da minha impressão, tá? Não é o momento agora que você pode compartilhar com a gente, porque a sua vida está uma loucura. Mas sabendo que a vida não é só trabalho e que eventualmente a gente também tem que fazer outras coisas e distrair a mente, né? E eventualmente desanuviar um pouquinho, né? Porque é pesado a gente fazer esse trabalho, deslocamento, né? Questão até técnica, intelectual, enfim. Você tem algum hobby? Eu tenho, Thaís. Eu acho que hoje eu vou falar que o meu hobby é treinar. Porque se eu falar Uhum. viajar, vai ser complicado. Então, assim, hoje, até hoje mesmo, antes da gente gravar, eu corri lá, nem que falei, eu tenho meia hora. Eu vou porque é mais do que saúde física, né? Para mim é saúde mental. Eu praticava CrossFit, né, em São Paulo, e para mim era o meu momento de desligar ali da tomada, né, desligar a chavinha um pouco. E eu sempre gostei de algo intensivo, assim. E aí hoje eu não consigo mais fazer isso, porque, né, enfim, estou cada hora numa cidade, então nem que seja ali sair, dar uma caminhada, uma corrida, enfim, se tiver uma academia, ótimo, senão eu me viro por ali mesmo. Mas eu acho que hoje um hobby é treinar. Porém, o meu hobby, eu acho que principal é viajar, né? Viajar no sentido de conhecer novos lugares, novas culturas, né? Mas hoje eu estou fazendo isso agregando ao meu trabalho. Então, eu vou falar o treino como hobby. Sim. E qual livro técnico seria o seu livro de cabeceira? Ai, meu Deus, gente, tem os nossos, né? Mas eu acho que os nossos queridinhos, eu vou colocar ali os dois como pares. É o Smith e o Radostitz, né? A gente tem como Bíblia e não continua sendo para mim. Eu tenho os dois e eu amo. Sim. Agora eu vou te colocar numa saia justa.
Porque eu Ai, entendo, meu Deus. até pela percepção, né, que eu estou tendo das entrevistas que eu já estou fazendo esse ano, que quando a gente pede para a pessoa trazer para a gente um profissional que te inspira, geralmente a gente tem Nossa. uma grande lista, né? E aí o medo de não falar de alguém acaba sendo grande. Mas vou jogar essa para o universo. Vamos lá, Bianca. Um ou alguns, enfim, profissionais que te inspiram. Nossa, aí vem, né? Bom, não tem como eu não falar, né, do meu grande pai, Buiatra, professor Roberto Caldeirão Gonçalves, né? A Thaís também pôde ter a grata satisfação de conviver e trabalhar, né, com ele. Eu acho que não é novidade, né, para ninguém que me conhece, o quanto que o professor Caldeirão ele foi muito mais do que um mestre para mim, muito mais do que um orientador, um professor, né, e continua sendo até hoje, né. Então, eu acho que não poderia deixar de contar, falar dele na história. O professor Simone também, né, como uma pessoa que ensinou, né, aquela frase que se você não soubesse, tem que ter o telefone de quem sabe, né, trazer um pouco mais de leveza, mas ao mesmo tempo compromisso, né, com a profissão, com responsabilidade, né, com a atuação. E aí hoje eu acho que, né, além da Viviane também, né, que me recebeu ali na equipe, me deu essa oportunidade, a gente é parceira, a gente troca muita informação até hoje, isso dentro da academia, né? Aí eu tenho muita gente também que tanto admiro, e hoje eu acho que falando da empresa, o Rui, que é o meu diretor global, assim, eu admiro muito ele, né? E com uma vivência aí de anos, né, dentro da indústria farmacêutica, com uma história de quase 3 anos na Alvefarma, mas o tanto que eu aprendo com ele, assim. Então, eu acho que são pessoas aí que ficam, né, algumas muito tempo na minha vida já, mas outras mais recentes, mas que ficam bem latentes, assim, que eu vou mencionar. Mas existe uma gama muito grande de gente que eu admiro, nossa, meu Deus. Mas sabe que assim, apesar de parecer pegadinha, né? Porque tem esse aspecto, nossa, vou deixar de falar de alguém, vai que a pessoa fica É, chateada. Eu acho que mais do que isso é a gente trazer a percepção de que a gente precisa ter pessoas para quem a gente olha, né? Eu percebo sim, que hoje em dia os alunos, eles não têm muito, assim, essa referência, né? Nossa, olha, eu tenho aula com um professor que é autor de livro, olha, eu tenho aula com um professor que, né, faz tal coisa. Às vezes ele passa a graduação inteira sem ter noção do que o professor faz e de qual é o papel que aquele professor tem ali, né, na sua vida, na sua formação. Então, eu acho que é importante isso, para essa geração mais jovem, a gente chamar a atenção para a importância dessas pessoas que marcam o nosso caminho, né, que ajudam, que te dão a mão na hora do aperto, que te ajudam a direcionar ali o que você vai fazer, e às vezes até ser um exemplo vivo ali, né, do que é uma perspectiva de carreira. com certeza. Nossa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente ter esses profissionais assim como um espelho, eu acho que te dá realmente um caminho, né, a seguir. Então, isso Sim. extraordinário. Você ter pessoas a quem se inspirar já te dá bastante subsídio para que caminho você vai escolher, né? Com certeza. Sim. E Bianca, você pode trazer pra gente um filme que te marcou? Nossa, Thaís, tá difícil de eu assistir filme, né? A última vez que eu assisti foi num voo indo para a Bélgica. Eu falei, nossa, eu vou parar de trabalhar porque o computador acabou a bateria. Aí eu falei, eu vou dormir, não consegui dormir. Eu falei, vou assistir a um filme. E eu assisti Cavalo de Guerra, um filme antigo, mas que eu acho que é um filme que me veio à mente agora para dizer o tanto que essa relação, né, homem-animal, é um filme que eu sempre gostei de filmes de guerra, assim, não gosto muito de filme. Minha mãe que fala, eu gosto de assistir Água com Açúcar. Eu falo, mãe, eu acho bobo. Não tenho vontade de assistir um filme Água com Açúcar. Eu gosto de suspense e tal, mas eu gosto muito desses filmes que trazem história. E aí, de guerra e tudo mais, né? Um gladiador da vida. E aí, outros, assim, um outro filme que eu acho que é um filme que me marcou muito na minha vida, mas é meio antigo, é aquela A Espera de um Milagre. Mas eu acho que eu vou ficar mais com o Cavalo de Guerra, que é muito essa questão da relação homem-animal, assim, né? Questão de fidelidade, de lealdade, de energia, né?
eu sou espírita e eu acho que os animais, eles nos ensinam tanto, né, nessa questão energética, nessa questão que eles sentem, né, é a forma deles se expressarem, e eu acho que, só para, né, eu acho que um contexto, assim, de fechamento é que hoje eu trabalho não só para uma empresa que pensa na sanidade animal, na produtividade, toda essa questão, mas eu, de novo, eu trabalho com pessoas. Quando eu entro num bezerreiro que estava ali numa dificuldade muito grande de performance, de desempenho, com mortalidade alta, com morbidade alta, e entrou a minha solução, e hoje eu entro e a pessoa vem me receber com um abraço, às vezes com um presente, isso não tem preço. Que eu melhorei a vida, além, né, daqueles animais, eu melhorei a vida das pessoas. Então, eu acho que isso não tem melhor pagamento para a gente ter, né? Eu até mostrei ontem, aqui na minha apresentação, na empresa, um antes e depois, né? De uma fazenda, e assim, é muito nítido, né? São até outros indivíduos, outros animais, outras bezerras que estão lá nas casinhas, mas dá para visualmente entender no ambiente e na foto, no sorriso da pessoa, a colaboradora, antes e depois. Então, eu acho que essa é a nossa missão, é cuidar, né, dos animais, mas é cuidar de pessoas. E aí a gente vai trabalhando dessa forma, né? Eu acho que é isso. Sim. E Bianca, para finalizar o nosso papo de hoje, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Assim, eu fiquei refletindo sobre, né, pelas suas falas e por tudo que você trouxe. Eu acho que é muito importante, assim, nos dias de hoje, com os desafios que a gente tem para o desenvolvimento dentro da medicina veterinária, para todas as questões que a nossa profissão traz, inclusive emocionais, né, para os alunos, para as pessoas que lidam com a vida animal. Eu gostaria de sugerir que nessa sua fala final você trouxesse a sua percepção geral sobre o que a medicina veterinária representa na sua vida hoje. Bom, Thaís, eu acho que a medicina veterinária é a minha vida, né? Todo mundo que me conhece, assim, entende que é a minha missão. Eu acho que hoje, devido à minha rotina, que está muito intensa, eu tenho que tomar um pouco mais de atenção para a minha vida pessoal, porque quando eu me percebo assim, eu estou realmente vivendo a minha missão da empresa 24 horas por dia, se deixar, eu preciso pisar um pouquinho no freio, mas eu acho que não existe a Bianca sem a veterinária, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar isso um pouco de cuidado, né? Porque a gente sabe que tantos colegas, até a questão de burnout, a questão do índice de suicídio dentro da nossa realidade, da nossa profissão, a gente tem que muito se unir, né? A gente tem que engajar, e medidas como a sua, como o Papo, eu acho que é uma iniciativa extraordinária, sabe, excepcional mesmo, de trazer diversas possibilidades para os alunos, né, para os jovens que estão vindo por aí. É uma profissão maravilhosa, e é aquela questão, né, do veterinário estar inserido na uma só saúde, na saúde única. Eu acho que isso trouxe uma nova visão para a gente, né? Mas é a gente dizer assim, que tem espaço e que o sol ele vai brilhar para todo mundo. Basta ter competência, ter determinação de novo, né? Porque não é fácil. Achar que as coisas vão cair do céu ali, você vai ficar esperando, a oportunidade vai cair no teu colo, não vai, né? Você precisa ir atrás, você precisa se empenhar, e eu sempre acredito, né, que a vida ela vai te incumbir ali de você receber o que você merece. Então, eu acho que se você plantou, você vai colher, né? Então, eu sempre acreditei que algo muito bom ia acontecer comigo, porque eu trabalhei duro para isso, reconhecer, mas também ter a humildade de falar, olha, né, eu não estou pronto para isso, então eu preciso me capacitar. E aí, infelizmente, aos nossos queridos alunos, né, e futuros médicos veterinários, aqueles que falam, nossa, não aguento mais estudar, eu não aguento mais fazer prova. Infelizmente, né, eu falava muito isso na sala de aula.
Meus queridos, então vocês escolheram a profissão errada, porque a gente está trabalhando com vida, a gente está trabalhando com dinamismo, e eu acho que a pandemia nos ensinou isso demais, né, Thaís? Nós tivemos que nos reinventar enquanto docentes, aquela loucura que foi a pandemia, e é para mostrar que a gente está trabalhando com algo que é dinâmico e que muita coisa muda, né? Na nossa época, a gente não falava de tripanossoma, muito em bovino, enfim, hoje a gente fala. Então, assim, eu não falava de determinada doença em pequenos animais, hoje se fala. Então, assim, continuamente você saber que você tem que estar antenado, né? Para novos desafios, mas também novas oportunidades. Então, não desistir, né? A pessoa que ela ama a medicina veterinária, ela tem que ser determinada a continuar nessa missão. Então, eu acho que é isso, Thaís. A mensagem final é que a gente respeite cada vez mais nossa profissão, a gente respeite os nossos colegas e que a gente tenha mais união, né? Para que a gente consiga estabelecer uma categoria mais bem vista, né? Mais respeitada. Eu acho que é isso. Sim. Bianca, muito obrigada pela sua participação, por, né, dentro de uma rotina tão corrida, você encontrar um tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que, né, é cansativo, a gente fica nessa de tentar conciliar a agenda, mas eu acho que é muito importante você poder compartilhar essa sua experiência com a gente, né, essa mudança de trajetória, que acaba não sendo uma mudança efetiva, né, porque é isso, você tem toda uma bagagem que você continua carregando, que continua te servindo para o que você faz, né, nada disso foi perdido. Muito pelo contrário, hoje em dia você se encontra num lugar que você está crescendo cada dia mais e com aqueles desafios que tanto te motivam, né? Então, acho que é muito bacana a gente ter a oportunidade de ouvir um pouquinho também da sua história, das suas percepções sobre a profissão. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Thaís, mais uma vez. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!